Olá pessoal, tudo bem? Olha, começamos agora o Hits News Entrevista. Hoje recebemos o vereador Vitor André Gomes do União Brasil para conversar sobre o papel do optometrista na saúde, também falar sobre política e muito mais. Muito bem-vindo ao nosso portal aqui, nosso Hits News Entrevista, vereador. Muito obrigado pelo convite, Raíssa. Agradeço a toda a estrutura da Hits FM, a oportunidade de a gente poder estar debatendo, estar dialogando, estar falando um pouco do nosso trabalho, as bandeiras que a gente defende lá na Câmara dos Vereadores do Recife. Enfim, muito obrigado pelo convite e vamos embora. Bom, a gente começa falando sobre a audiência pública, né? Com o objetivo de ampliar o acesso da população do Recife ao atendimento optométrico, que acontece no próximo dia 14. Traz os detalhes para a gente, vereador. Então, minha gente, o que é que acontece? A gente teve uma análise muito criteriosa em cima de toda uma demanda que vem sendo criada na saúde básica do Recife. Lá no nosso mandato, na Câmara dos Vereadores do Recife, constantemente a gente vem recebendo procura de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, pessoas que vivem realmente à margem da pobreza, em regiões menos favorecidas. Muitas dessas demandas são relacionadas a exame de vista, coisa que para qualquer pessoa pode ser simples, vamos parar ali, vamos fazer um exame de vista e tal, e a gente já tem um critério. Mas, logisticamente, as pessoas, a população que estão numa situação de vulnerabilidade, ela não tem esse entendimento necessário. Quando se deslocam para a saúde básica, né, para os primeiros atendimentos, para o postinho de saúde vulgarmente conhecido, a gente entende que lá falta o retorno necessário. Não só o encaminhamento para que aquela pessoa, para aquele cidadão, se direcione para um oftalmologista, como também aquela triagem necessária no primeiro atendimento. Então, depois de muito diálogo, de muita demanda recebida, de conversar muito com a sociedade civil, Raíssa, a gente entendeu que a gente poderia criar uma alternativa. Então, recebemos a visita da Câmara dos Optometristas de Pernambuco, na pessoa do presidente Alexide Ribeiro, e a gente passou a debater com a classe de optometrista o que é que seria viável para que a gente pudesse propor. A gente tem esse critério, Raíssa, de ser um grupo. Eu digo, quando eu falo grupo, é todo o nosso time. Eu não sou um vereador sozinho. Eu tenho por trás todo um grupo de amigos, assessores, que contribuem muito com esse nosso trabalho. E depois de um amplo diálogo, a gente começou a perceber que a gente poderia criar uma alternativa para a população do Recife e buscar a implementação do profissional de saúde, da optometria na saúde básica da nossa cidade, dos nossos cidadãos. O que é que acontece? O optometrista, e aí é importante que fique extremamente registrado, eu quero fazer essa ênfase. A gente não quer que o optometrista ele faça a função do oftalmologista. O médico, ele é o oftalmo. Ele é que vai cuidar do seu olho. Se você precisar fazer um processo cirúrgico, um tratamento da saúde do seu olho, quem faz é o oftalmologista. Agora, o optometrista, ele cuida da sua visão, da lente necessária para seu óculos. Ele vai entender a saúde necessária, naturalmente vindo de um oftalmologista, para poder fazer o que tem que ser feito. A gente cria essa alternativa dos primeiros atendimentos serem por optometrista, tendo em vista que nós temos registrados, formados, 460 optometristas na capital pernambucana, lá no Recife. Então, Raíssa, se nós temos 460 profissionais preparados para poder desenvolver esse trabalho de assistência à saúde básica, para fazer essa parceria com o oftalmologista, quem é que sai beneficiar de tudo isso? A população. A população. Então a gente sai de um problema comercial e a gente entra num problema racional. A gente racionaliza uma situação onde a gente coloca um profissional da área de saúde para poder trabalhar na saúde básica e beneficiar a população que mais precisa. Encontramos essa alternativa e estamos propondo. Tanto é que depois de muito debate, resolvemos trazer para a Câmara dos Vereadores do Recife algo histórico, nunca feito na história. Uma audiência pública para os optometristas poderem debater com toda a sociedade civil, com todos os órgãos competentes, o porquê da necessidade de implementar esses profissionais na saúde básica de saúde. Então a gente vai estar lá, vai ter uma quantidade
significativa de profissionais com diversas cabeças pensantes, mas com um único direcionamento: cuidar das pessoas que mais precisam. Se a gente coloca esses profissionais na saúde básica, eu não tenho a menor dúvida que a gente cria alternativas para que a população seja beneficiada. Com certeza. Vereador, como é que vai ser? Quem pode participar dessa audiência pública, né, tão esperada, dia 14, 3 horas da tarde, né? Isso, quem pode participar? Toda a sociedade civil, qualquer pessoa, não tem carimbo de entrada. A Casa do Povo Recifense, por ela si já se fala, e a audiência é pública. Você não precisa de convite, basta você chegar no dia 14 de agosto, às 15 horas, 3 horas da tarde, que você vai ter a estrutura da Câmara preparada para poder receber e para você poder debater com todos nós, poder ouvir os anseios da população que mais precisa, poder ouvir também alternativas da boca dos profissionais de optometria, de como é que isso seria importante para a saúde básica da nossa cidade. Que maravilha. E mudando um pouquinho de assunto, né? Além da saúde da população, o senhor também é preocupado com questões de mobilidade. Conta um pouquinho dos teus projetos na Câmara sobre mobilidade. Pois é, Raíza, minha gente está nos ouvindo, nos assistindo. Eu venho da iniciativa privada, eu venho da formação de condutores, Centro de Formação de Condutores, muita gente conhece como autoescola. E com esse estímulo da iniciativa privada, por ser um formador de novos condutores no trânsito, isso sempre foi a nossa bandeira de campanha. Lá em 2020, quando a gente disputou as eleições, a gente já vinha observando que o trânsito do Recife, na realidade, o trânsito da região metropolitana, todo ele é uma problemática só. Aqui em Jaboatão, a gente passa por esse problema. Para poder chegar aqui, para poder conseguir estacionar, a dificuldade foi gigante. O transporte público aqui é deficiente demais. Em Olinda, em Paulista, no Cabo, é sempre um grande problema. E você não tem como solucionar isso a curto prazo. Todo projeto relacionado à mobilidade, acessibilidade, ao nosso trânsito, ele tem que ser a longo prazo. O que você consegue resolver hoje, aqui ou acolá, é uma alteração de um sinal, uma faixa diferente, uma sinalização vertical, horizontal que seja mais propício para facilitar aquela saída e entrada de veículos, para facilitar o deslocamento das pessoas que têm dificuldade, os cadeirantes, você melhora uma calçada e tal, etc. Enfim, mas isso é pontual e não se resolve da melhor maneira possível. Tudo relacionado à mobilidade, acessibilidade, esse grande complexo que é o trânsito, tudo será a longo prazo. Então, com a experiência que eu tenho na iniciativa privada, eu trago isso para a vida pública e a gente resolveu colocar na mesa de discussões da Câmara dos Vereadores. A gente propôs ao Poder Executivo, isso é um projeto de lei que já está em tramitação na Casa, que é destinar 5% da arrecadação de todas as multas registradas pela Autarquia Municipal de Trânsito, que é a CTTU no Recife. Se não me falha a memória, aqui já botou MTT, não é isso? Isso, MTT. Então são similares, MTT e CTTU, o procedimento de autarquia de gerenciamento de trânsito é o mesmo. Destinar 5% das multas, 5% do valor arrecadado nas multas para educação de trânsito e educação no trânsito. Educação de trânsito na saúde básica. É um grande sonho que eu tenho, inclusive assistindo recentemente um podcast onde Ivete Sangalo estava participando, se não me falha a memória com o Mano Brown. Ivete Sangalo, do nada, falou de trânsito. E para ela, que seria um sonho poder ter na educação básica das nossas crianças, dos nossos adolescentes, nossos jovens, a iniciação no trânsito. Você já imaginou você pegar uma criança de 4, 5 anos de idade? Eu tenho um filho de 4 anos. Na escola do meu filho, não se fala de trânsito, não se fala de auxiliar o pedestre que tem dificuldade de locomoção a atravessar a rua. Uhum. Não ensina a questão de identificação semafórica, das sinalizações verticais. Você já imaginou você implementar uma cultura de educação no trânsito nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes? Eu acho isso muito importante. Muito importante. É muito bonito. E você cria com isso uma cultura. Uhum. Porque na época a gente tinha uma cultura, e até certa forma muito machista, você tem uma cultura que quando você tinha 18 anos você já tinha que tirar a habilitação e já ter seu carro. Hoje a população não quer mais isso. A população quer o quê? Facilidade de se locomover. Porque você entra no carro, você se estressa mais do que se você tiver parado em casa. Então você atribui as suas atividades a fazer o quê? Focar no home office. Que muitas vezes não é
Não é saudável para a vida do ser humano você somente trabalhar em home office. Enfim, é um grande... Se a gente for destrinchar ponto a ponto disso aqui, a gente entende que dentro da capital recifense, dentro da região metropolitana, se a gente consegue um facilitador de mobilidade, e se você reeduca a nossa população, e aí naturalmente a gente vai para um transporte público de qualidade, que é necessário, para que a população, ela naturalmente utilize o transporte público, porque não precisa ter seu carro na garagem. Você pode até ter seu carro por opção, mas você não precisa utilizar ele para poder trabalhar. Você tem um transporte público de qualidade. Como acontece em outros países, né? Como acontece em outros países, naturalmente. Então, a gente tem essa ideia, sabe, Raíssa, de incentivar que o poder público passe a investir na educação para o trânsito e educação no trânsito. Eu não tenho dúvida alguma que se a gente consegue fazer com que isso se torne realidade, daqui a 5, 6, 8 anos, nosso trânsito, a nossa mobilidade vai estar muito mais saudável e quem se beneficia naturalmente é a nossa população. Com certeza. Parabéns pelo projeto, viu, vereador? Qual o projeto, seu plano de governo, né, que ainda não foi aprovado? Existe algum? Não, graças a Deus, tudo que a gente vem pontuando, ele vem tramitando muito bem na casa. Nós temos um diálogo muito fluido com o atual presidente da Câmara dos Vereadores, que é o vereador Romerinho Jatobá. Por mais que nós estejamos em situações opostas, ele como base do governo do atual prefeito João Campos e eu como um quadro, posso me colocar de maneira independente, apesar de fazer críticas duras, por entender alguns momentos de fragilidade da gestão, mas me coloco de maneira muito independente, sabendo reconhecer também quando a prefeitura vem evoluindo bastante, vem fazendo algumas entregas de maneira satisfatória, inclusive na parte de infraestrutura, nas regiões menos favorecidas da nossa cidade, né, morros, encostas, escadarias, muita coisa que vem acontecendo e que em gestões anteriores isso não acontecia, então não tenho dúvida que eu parabenizo o prefeito por isso e no momento de criticar e encontrar as dificuldades, como nessa questão que falamos agora anteriormente, esse problema de saúde básica da nossa cidade, a gente encontra essa problemática e eu não vou me furtar de criticar e tentar buscar as nossas melhoras. Então, com esse diálogo muito fluido que nós temos com a presidência da casa e com os demais pares, a gente consegue com que os nossos projetos eles possam ser muito bem apreciados. E os nossos projetos eles sempre têm uma intenção muito propositiva. São projetos que tendem a buscar, e a gente não entra nessa demagogia de se você é de direita, se você é de esquerda, se você vai para um canto, se vai para o outro. Não, a gente tenta pautar coisas para a população do Recife. E graças a Deus, com esse bom relacionamento que nós temos com todos os pais na casa, nossos projetos vêm tramitando de maneira muito positiva e a gente aguarda esse grande projeto que falamos agora, sobre os 5% destinados para a educação básica de saúde, de educação no trânsito, a gente consiga fazer com que isso seja aprovado, se Deus quiser, será. Com certeza. O presidente da Assembleia Legislativa, né, o deputado Álvaro Porto, recebeu na última terça-feira, dia 1º, a confirmação da adesão do senhor, né? Então explica um pouquinho pra gente dessa parceria, o que a população pernambucana vai ganhar, né? Álvaro Porto, ele é referência na política pernambucana. Álvaro tem suas raízes na região de Canhotinho, Quipapá, mais voltado para o sertão, para o Agreste, para essa região do nosso estado. Ele tem um trabalho sólido, é um trabalho rico em entregas. Recentemente, no início desse ano, ele pôde galgar passos maiores dentro da Assembleia Legislativa, que ele já tem 3 mandatos como deputado estadual. Ele pôde assumir a cadeira mais importante da ALEP, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é a presidência. Como é que surgiu, Vitor, esse diálogo, como é que surgiu esse apoio seu para o presidente da Assembleia Legislativa e dele para você, se tornando hoje o vereador do Recife, do presidente da Assembleia Legislativa? Isso me honra demais, Raíssa. Sim. Eu fico muito feliz com essa oportunidade. Isso se construiu com muito diálogo. Álvaro, ele quer expandir o trabalho dele. Ele quer entregar para a população da capital, para a população do Recife, ele quer entregar o que ele já entrega no interior do estado. Ele quer trazer a experiência dele e a capacidade de transformação para o povo recifense. E eu fico muito feliz de a gente ter encontrado essa sinergia, a gente encontrou essa conexão. Os meus anseios para a população recifense, principalmente nas regiões menos favorecidas da nossa cidade, e aí eu posso citar o bairro da Grande Casa Amarela, eu posso citar o bairro do Pina, a comunidade do Bode, a região de Brasília Teimosa, os bairros de Casa Amarela lá, na Grande Casa Amarela, Vasco da Gama, Nova Descoberta, onde a gente tem um trabalho muito forte, a gente tem um trabalho de muito cuidado e muito carinho, e o presidente da Assembleia Legislativa, ele entendeu que era necessário um apoio maior
e a experiência dele vem para poder cuidar também dessa população que mais precisa. Eu fico muito feliz em poder receber o apoio do presidente da Assembleia Legislativa e, naturalmente, contribuir com o seu mandato, com ideias, com proposições, para que, naturalmente, a gente possa melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Inclusive, foi o primeiro apoio, né, que o deputado recebeu de um vereador da capital, né? Isso nos orgulha muito, Raíssa. Eu, junto com todo o nosso time, a gente vinha debatendo demais o quão importante isso traria para a população do Recife, tendo em vista que o trabalho do deputado Álvaro Porto é muito canalizado para o interior. E a gente entendia que nós poderíamos sim ser essa válvula de força para ele, contribuir com o mandato dele, que é um mandato exitoso. Sim. Senão ele não seria eleito 3 vezes deputado estadual. Com certeza. Antes disso, ele entende da gestão municipal. O presidente Álvaro Porto, ele foi prefeito de Canhotinho por 2 vezes. É um município aqui do estado de Pernambuco. Uma gestão exitosa. Então, ele entende a política municipal. Como ele vem para uma esfera maior, esse entendimento entre Vitor e Álvaro, onde a gente poderia sim ser essa válvula, esse braço, essa mão amiga de trabalho dentro da capital, fez com que a gente pudesse fazer essa aliança. É meio que a fome com a vontade de comer, a tampa e a panela. Juntou, deu certo e a gente está num trabalho muito bacana, muito bonito. E eu não tenho dúvida nenhuma que a população da nossa cidade, a população do Recife, vai ser beneficiada demais com essa parceria da Câmara dos Vereadores do Recife, em meu nome, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Álvaro Porto. E a gente fala agora sobre o projeto Meu Bairro no Topo, que o senhor é fundador. Fala um pouquinho desse projeto maravilhoso. Ah, Raíssa, isso aí aquece o meu coração. Eu tenho certeza que eu posso falar isso por todo o nosso time. Todo mundo que está conosco lá na Câmara dos Vereadores participou lá no início e participa de alguma forma, direta ou indireta, desse projeto social. Isso começou lá em 2018, finalzinho de 2018. Eu e alguns amigos resolvemos criar um projeto social que pudesse entregar à população o que o poder público não entrega. Agora, muito pequenininho começou. A gente tinha uma ideia, pra você ter ideia, hoje a gente atende na área de saúde com médicos clínicos gerais, a gente atende com fisioterapeutas, a gente atende com psicólogos, a gente dá orientação jurídica com advogados, a gente faz aulas de empreendedorismo social com artesanato, corte e costura, enfim. A gente busca vocacionar as pessoas e, naturalmente, dar uma atenção básica onde a população não consegue, onde o poder público não consegue chegar na ponta. O que é que acontece nisso tudo? Isso foi engraçado, a gente estava conversando, eu e uma amiga minha chamada Adriana. Essa Vitor, por que tu não entrega, a ideia veio dela, assim, por que tu não entrega à população esse teu desejo de fazer o bem, assim? E a turma disse, mas como seria, Adriana, e tal, como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí disse, rapaz, por que tu não funda um projeto? Eu disse, mas eu não já faço esse trabalho assim, assado, a gente não já faz uma coisinha pontual? Não, vamos parar de fazer pontual, vamos fazer uma coisa organizada, agora tem que ser pequenininho, porque a gente não consegue fazer uma coisa grande. Vamos fazer pequenininho, a gente vai atrás de amigos que estudaram com a gente na escola, na faculdade. E aí a gente foi começando a fazer, lá em Nova Descoberta, no Córrego do Eucalipto, a gente começou a fazer os atendimentos a gente começou a dar aula de artesanato. A gente pegou uma profissional do bairro que se dispôs a ensinar a população a fazer alguns crochês, a fazer algumas coisas voltadas para artesanato. Só que aí, o que é que acontece? Minha família possui muitos médicos, muita gente da área de saúde. E a gente, dentro de Casa Amarela, é bem conhecido. E aí chegava o pessoal, Vitor, olha, a gente está precisando que tu arrume um médico para visitar minha mãe que está com problema na perna. Aí meu tio, ortopedista, e se deslocava do trabalho, ia na casa e fazia aqueles atendimentos iniciais, o encaminhamento necessário. E aquilo começou a ampliar. Aí passou de um ortopedista, minha mãe é psicóloga. Aí, Vitor, a fulaninha está precisando de um atendimento psicológico. Você conhece alguém? Eu falei, rapaz, deixa eu falar com minha mãe aqui, porque eu acho que minha mãe pode atender. Mãe, pode atender? Aí, mãe, posso? Vamos lá. E aí começou, quando imaginou, a gente hoje tem quase, eu posso te dizer aqui, cadastradas. Nós temos umas 300 famílias cadastradas que passam por esse impacto que o nosso projeto social causa. E aí eu peço para vocês poderem acompanhar nas redes sociais. É só colocar no Instagram, @meubairronotopo. É um projeto social muito bacana, muito carinhoso, não tem nada de luxo, artesanal mesmo, uma coisa braçal, mas é uma coisa que humaniza as relações. A gente tira aquela relação robótica, anteriormente criado nesses postos de saúde,
ir nesses hospitais, nas UPinhas e nas UPAs e faz uma relação humanizada. E graças a Deus vem dando certo, é uma coisa que a gente faz com muito carinho. Que maravilha, né, vereador? Parabéns pelo projeto, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios da Hits. Fique à vontade para voltar outras vezes e contar novos projetos para a gente. Raíssa, eu fico muito feliz, agradeço a toda a equipe da Hits FM, a todo o pessoal que está aqui atrás das câmeras, que nos motivam a continuar a estar trabalhando nesse ritmo intenso, eu posso dizer aqui. Recentemente tivemos um recesso até na Câmara, e aí eu posso nos orgulhar que nem eu, nem nossa equipe teve esse momento de luxo. A gente continuou na labuta, estamos no nosso primeiro mandato e tentando entregar da melhor maneira possível os melhores resultados. Então, eu quero aqui, inclusive, agradecer a toda a nossa equipe que está por trás desse nosso mandato, agradecer mais uma vez a Hits FM, agradecer a você, Raíssa Macário, a oportunidade de poder debater contigo. Muito obrigado e estamos à disposição. Segue a gente aí nas redes sociais, @VitorAndréGomes. Estamos lá e quem movimenta as redes sociais sou eu, viu? Mandou mensagem no direct, eu que falo com todo mundo. Manda as ordens. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, viu, muito vereador? Obrigado. Bom, esse foi o vereador Vitor André Gomes, do União Brasil, que bateu um papo com a gente. Esse foi o Hits News Entrevista de hoje. Até mais.